Bem-vindo, bem-vinda ao canal da SOS Ciência. A gente vai dar continuidade à nossa playlist do Excel para a saúde. E se nos primeiros encontros a gente viu como inserir nossos dados, como organizar e explorar de uma forma inicial, hoje a gente vai ver algumas funções básicas que podem nos auxiliar a extrair informação dos nossos bancos de dados. Quais são essas funções? Média, mínimo, máximo e desvio padrão. Então, para isso, eu trouxe esse banco de dados aqui que é real, para a gente explorar juntos, onde na coluna A, na nossa primeira coluna, a gente vai ter o gênero das pessoas avaliadas. Na nossa coluna B, a gente vai ter a massa corporal. Na coluna C, a altura. E na D, o IMC. E aí a gente quer calcular, então, a massa corporal média, saber qual é a mínima, a máxima e o desvio padrão, o mesmo para a altura e o mesmo para o IMC. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou lá no final da nossa planilha e aqui embaixo eu já vou. Então, na linha 35 aqui da coluna A, eu já vou colocar essas medidas que eu vou calcular. Então, a média, o mínimo, o máximo e o desvio padrão. Vou deixar aqui abreviado como DP. Pronto. Então, aqui em frente à média, eu vou calcular a média dessa primeira coluna, que é da massa corporal. Para isso, o que eu vou fazer? Toda vez que a gente for dar um comando para o Excel, a gente vai começar com um igual. Então, eu coloco igual, eu já aviso, ó, vou te dar um comando. E eu vou começar a escrever média. Então, eu escrevi aqui mé com um acento e logo apareceu para mim a opção de média. Eu posso dar 2 cliques e agora vai estar escrito média e um parênteses. O que isso significa? Que você tem que informar de qual banco de dados você quer calcular a média. Então, eu vou selecionar do último valor da massa corporal até o primeiro valor da massa corporal e vou dar Enter. Pronto, tá aqui, 68,7. Agora, para calcular o mínimo, é o mesmo passo a passo. Clico em igual e agora eu vou escrever mínimo. E a gente precisa colocar o acento, tá, pessoal? Então, coloca aí mínimo, vou dar 2 cliques, pronto, está escrito mínimo, abriu parênteses. Então, agora eu posso selecionar o banco de dados que eu quero calcular o mínimo. E, de novo, vou do último valor até o primeiro valor da massa corporal. E aí, se eu quiser, eu tenho duas opções. Ou eu fecho o parênteses aqui nessa janelinha de comando e dou Enter, ou eu já dou Enter direto, que já sai o valor mínimo para a gente, aqui no caso 47. Máximo, igual, e escrevo máximo, já apareceu aqui, escrevi e já tem máximo, dou 2 cliques, abri o parênteses, seleciono o banco de dados que eu quero e Enter. Então, a massa corporal maior, né, desse grupo é de 95 quilos, e por fim o desvio padrão. Então, igual, eu vou escrever DESV, e apareceram várias opções aqui para gente. Se vocês colocarem, né, o cursor em cima do desvpad.a, ele inclusive vai retornar o que significa. Ele vai calcular o desvio padrão a partir de uma amostra. Então, estou trabalhando com uma amostra, vou para o desvpad.a. Agora, se eu colocar o cursor em cima do desvpad.p, ele vai trazer cálculo do desvio padrão com base em uma população. Então, depende do grupo que você está trabalhando, você usa um ou usa outro. Eu vou usar aqui o desvpad.a. Então, dei 2 cliques, abri o parênteses, liberou para eu selecionar meu banco de dados, selecionei tudo e vou dar Enter. Então, calculei tudo para a massa corporal, tá certinho. Aqui, esteticamente, talvez não esteja tão legal, porque a gente tem muitas casas decimais na média, nenhuma casa no mínimo e máximo, muitas casas decimais no desvio padrão. Então, é legal também a gente padronizar. Eu posso selecionar todas essas células que a gente acabou de fazer as contas e vir numa caixa aqui em cima chamada de número e pedir para diminuir as casas decimais. Então, eu vou pedir para diminuir
e vou padronizar todos os meus cálculos com somente uma casa decimal. E aí, esteticamente, fica melhor. Agora, como que a gente vai fazer essa conta para altura e para o IMC? A gente vai ter que refazer todo passo a passo? Não. Eu posso selecionar, então, essas 4 células onde estão as nossas contas. E quando a gente seleciona, libera um quadradinho verde no canto direito inferior. E esse quadradinho, a gente pode clicar nele quando o nosso cursor vira um mais preto e puxar, arrastar para o lado direito. E à medida que a gente fizer isso, todas as contas já ficam prontas, tanto para a altura, então a altura média de 1,70, a mínima 1,60 e o máximo 1,90. E o mesmo para o IMC, IMC médio de 23,5, mínimo 17, máximo de 30, e aqui embaixo a gente tem o desvio padrão de todos esses nossos grupos. E se a gente tivesse muito mais variáveis, bastava então calcular para a primeira, arrastar para todas as outras, que as contas estariam prontas. Esse caminho vale para qualquer função que a gente quiser utilizar. Sempre eu vou colocar o igual, vou selecionar a função e seleciono o banco de dados que eu quero aplicar determinada função. Bom, se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o like ou curtir aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal para acompanhar nossas publicações semanais e a gente se encontra numa próxima. Muito obrigada.